Fala galera! Vocês já devem ter visto pessoas que iniciaram o processo de emagrecimento fazendo a utilização de remédios. E no início elas perderam muito peso. Só que depois que elas suspenderam a utilização do remédio, elas ganharam todo o peso novamente e em alguns casos ganhou até mais peso do que elas já estavam antes. E a ideia deste vídeo não é problematizar, endemonizar, falar contra a utilização dos remédios e também não é falar a favor, fazer apologia à utilização. Mas eu quero trazer uma visão neutra. Eu quero falar para vocês quais são os efeitos do remédio dentro do seu corpo, os efeitos colaterais, como que o remédio atua. E o principal, falar quem pode fazer a utilização, para quem que é indicado, e também trazer algumas dicas aí para ajudar vocês a evitar este reganho de peso após a suspensão do medicamento. Tá? Vamos dizer que os remédios eles são separados, divididos em algumas categorias. Nós temos os supressores do apetite, como a sibutramina. A sibutramina ela vai atuar no nosso sistema nervoso central, fazendo com que nós tenhamos uma redução da nossa fome. Temos também os termogênicos, como a efedrina. A efedrina ela vai alterar o nosso metabolismo. Mais para frente eu vou explicar a importância do nosso metabolismo dentro desse processo de emagrecimento. O termogênico ele vem fazer com que nós tenhamos uma aceleração do nosso metabolismo. Temos também os bloqueadores de absorção, como a orlistat. Ela impede, ela faz com que o seu corpo bloqueie a absorção de gordura, contribuindo assim para o emagrecimento. Temos também os medicamentos análogos do GLP-1, como a semaglutida, que você vai encontrar hoje na Ozempic, que é o remédio queridinho das pessoas nesse ano de 2025. Estamos em 2025, se você é do futuro, seja bem-vindo ao passado. E temos também a liraglutida, que você vai encontrar na Saxenda. Esses remédios, eles vão atuar fazendo com que você tenha uma redução da sua fome e que você também tenha um retardamento esvaziamento gástrico. Isso vai fazer com que você tenha uma maior saciedade por muito mais tempo. E você vai ver que as pessoas que iniciam o processo de emagrecimento fazendo a utilização de remédios, no início, elas emagrecem muito rápido. Por quê? Porque elas acabam ingerindo menos comida, logo ingere menos comida, o seu corpo vai precisar buscar energia em algum lugar. E o seu corpo vai buscar essa energia dentro do próprio corpo. Só que essa energia interna que o seu corpo vai buscar, a princípio, na primeira semana que a pessoa perde aí 5, 6 quilos, é um emagrecimento falso, pode-se dizer. Por quê? Porque a pessoa, nesse primeiro momento que ela faz uma dieta muito restritiva, ela come pouquíssima comida, o seu corpo vai buscar no glicogênio essa fonte de energia. E o glicogênio está estocado dentro da nossa molécula muscular. E o que é o glicogênio? É a forma como o seu corpo pega o carboidrato que está na sua corrente sanguínea e estoca ele dentro da sua célula muscular. Então, quando esse carboidrato entra dentro da célula muscular, ele deixa de ser uma glicose e passa a se tornar glicogênio. E cada grama de glicogênio que entra dentro da célula muscular, junto com ele vai 4 gramas de líquido também. Guarde bem essa informação dos líquidos, tá bom? E aí, o seu corpo, como não está recebendo fonte de energia através da alimentação, ele vai buscar na fonte interna, que é lá no músculo, na glicose, no glicogênio. E aí seu corpo pede para o seu músculo mandar glicogênio para fora, e junto com esse glicogênio, com cada grama de glicogênio, as mesmas 4 gramas que entraram também vão sair. E aí o seu corpo vai utilizar esse glicogênio como fonte de energia e vai mandar embora esse líquido através da urina, através do suor. E aí você vai ver que esse emagrecimento inicial, na verdade, não é uma perda de gordura, porque emagrecer é perder gordura. Nesse caso, a pessoa só perdeu peso, ou seja, perdeu líquido e perdeu glicogênio. É só isso, não foi um emagrecimento efetivo. Então a pessoa acaba meio que sendo iludida, né? Acaba sendo apenas uma perda de peso, porque o ideal é perder gordura. E durante todo esse processo da utilização dos remédios,
vai ocorrer algumas adaptações dentro do nosso corpo, como o nosso metabolismo. O nosso metabolismo, quanto mais acelerado ele é, mais calorias ele queima. E o seu corpo, como ele vê que você deixou de ingerir alimentos, deixou de fornecer energia para ele, o que ele vai fazer como maneira de proteger você? Ele vai diminuir o seu metabolismo, é onde você vai ficar com o metabolismo lento. E por que o corpo faz isso? Porque o corpo acha que você está com escassez de comida e que você está passando fome e que você vai morrer de fome por conta que você não está comendo. Então, quando você não fornece essa energia para o seu corpo, ele faz um jeito de começar a economizar essa energia. É onde você fica cansado, irritado, com fadiga. Tudo isso são efeitos colaterais dessa falta de energia, dessa diminuição do metabolismo no seu organismo. E aí nós vamos ter uma alteração também em dois hormônios, a grelina e a leptina. A grelina é aquele hormônio que manda mensagem para o seu cérebro avisando que você está com fome. É um hormônio que é produzido dentro do seu estômago. E temos a leptina. A leptina é um hormônio, ele é produzido nas nossas gorduras. Sim, essa pança que você tem, essa gordurinha, essa barriguinha que você tem, também fabrica hormônio como a leptina. Então a leptina ela é responsável por enviar mensagem para o seu cérebro avisando que você já está saciado e que você já pode parar de comer. E aí quando você começa a fazer a suspensão do remédio, o que acontece? O seu metabolismo está lento, ocorre um aumento desse hormônio leptina e como você acabou perdendo muito peso, você tem uma diminuição significativa da liberação do hormônio leptina. Então, olha a bola que virou, porque o seu metabolismo está lento e você fez a suspensão do remédio, logo você vai voltar aos seus hábitos alimentares antigos, você vai voltar a comer normalmente. Só que, até o seu cérebro entender que você voltou a comer e que o seu metabolismo já pode acelerar de novo, toda caloria que você mandar para dentro e que o seu corpo não utilizar, e vai utilizar pouca caloria por conta do seu metabolismo estar lento, o que sobrar vai ser estocado como fonte de gordura. É onde a pessoa começa a ganhar peso tudo de novo. E aí tem um agravante, por quê? Porque com a suspensão dos remédios, você vai ter um grande aumento da grelina, como eu já disse. E esse aumento da grelina vai fazer com que você tenha muita fome. É onde você vai comer muita comida. E você também vai ter uma diminuição da leptina. Então o seu cérebro vai receber pouca informação de saciedade. Então por isso que as pessoas, quando fazem essa suspensão de remédio ou deixam de fazer uma dieta restritiva, elas acabam comendo em excesso mais do que deveria. Por quê? Porque ela tem um hormônio da fome mandando muita informação que você tem muita fome e o hormônio da saciedade mandando pouca informação. É onde a pessoa come além do que devia. É onde a pessoa depois fica com aquele sentimento de culpa, falando que, caramba, eu comi mais do que devia. Nossa, eu não devia ter comido tudo aquilo. E isso se torna a chamada compulsão alimentar. Aí agora imagina você comendo essa quantidade de comida sem freio nenhum, porque o freio seria a leptina, e o seu metabolismo estando lento. É onde a pessoa acaba ganhando tudo de novo o peso que ela tinha perdido. Deu para encaixar agora aí o porquê que isso acontece, o porquê que não é tão viável assim a utilização dos medicamentos e uma dieta restritiva? E o medicamento, ele é indicado em alguns casos, tá bom? Como quando a pessoa está com uma obesidade mórbida, é questão de urgência, né? Até uma questão bariátrica, mas na parte de obesidade é indicado, e também quando a pessoa está com sobrepeso e com alguma comorbidade, com alguma doença relacionada a esse sobrepeso. Aí é indicado a utilização de remédios. Caso você não tenha nenhuma dessas situações, a utilização dos medicamentos acaba não sendo indicados para você, tá bom? E como que você pode, caso você fez ou pretende fazer mesmo com essas informações, você pretende fazer a utilização dos remédios, o que você pode fazer para evitar o reganho de peso? Primeiro, quando você for começar a deixar de fazer a utilização dos remédios, não deixe de uma hora para outra de utilizar.
o que você pode fazer? Vem fazendo um desmame, vem tirando um pouco do remédio, da quantidade do remédio, aos poucos, por semana, a cada 3, 4 dias, para que a sua fome ela venha crescendo de maneira gradual. Porque se você suspende de uma vez, a fome vai vir de uma vez. Então, se você vai fazendo um desmame, a fome ela vai aumentando gradativamente. E quando essa fome começar a subir, o que você vai fazer em questão de alimentação? Você vai priorizar alimentos que são ricos em fontes de proteína e fibra. Por quê? Porque esses alimentos, eles te dão mais saciedade. Então você não vai comer tanto o quanto acabaria comendo se comesse algum tipo de carboidrato. Outro ponto que vai te ajudar a manter ou a ganhar o mínimo possível de peso após a suspensão dos remédios é você se manter ativo fisicamente, priorizando musculação e aeróbico, tá bom? Porque a musculação ela vai ajudar você a manter a massa muscular, além de ser um ótimo potencializador da queima calórica, tá bom? Que vai ajudar vocês a manter o peso mínimo possível, ganhar o mínimo de peso possível. E o aeróbico vai vir como um potencializador da queima de calorias e também vai melhorar a funcionalidade das mitocôndrias. As mitocôndrias que elas são responsáveis por fazer a respiração celular, ou seja, elas fazem a oxidação de gordura. Resumidamente, falando mais abertamente, ela é quem queima a gordura de verdade, ela que faz a gordura sumir. Então, quanto melhor as mitocôndrias estiverem trabalhando, melhor. E tem ainda um ponto ainda mais positivo no aeróbico, é que o exercício aeróbico, ele fabrica mitocôndrias. Então, além de você ter mais mitocôndrias, você vai ter elas trabalhando com uma melhor qualidade. Beleza, pessoal? Então, entendam que os medicamentos não é para serem utilizados como um estilo de vida, para serem utilizados para sempre. Não. Se você vai fazer a utilização, entenda que o remédio é só um pontapé inicial para você buscar o emagrecimento, mas que você precisa, após a suspensão do uso, manter uma mudança de mentalidade e de estilo de vida. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, envia para aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça que seu corpo não foi feito para ficar parado, então mova-se. Valeu!